Meu nome é Eleonor Rasch, tenho 72 anos e resido na cidade de Guadalajara, no México. Sim, eu tentei tirar a minha vida. Fui fraca, não consegui lidar com a depressão. Já não via mais razão para permanecer aqui. Pensei que o sofrimento e a angústia finalmente tivessem acabado, ou pelo menos, era isso que eu acreditava. Mas Jesus tinha planos maiores para mim e me enviou de volta, trazendo uma mensagem que transformará a maneira como você vê a vida. Por 54 anos, trabalhei em lares como empregada doméstica e babá. Vi muitos bebês se desenvolverem, cuidei de crianças como se fossem minhas, enxuguei lágrimas, alimentei bocas famintas e estive presente em momentos cruciais na vida de tantas pessoas. Porém, ironicamente, na única vida que verdadeiramente importava para mim, eu não estive ao lado. Minha filha cresceu sem minha presença. O tempo passou tão rápido, e quando percebi, ela já não era mais uma criança. Ela era uma mulher adulta de 30 anos, que passou a cuidar de mim quando perdi a capacidade de andar, o que aconteceu há 3 anos. Algo tão simples como tomar banho se tornou um pesadelo. Meu corpo escorregou, e quando caí no chão do chuveiro, ouvi um estalo. A dor foi tão forte, como um choque elétrico, e em poucos minutos, não conseguia mais mover as pernas. Fraturei a bacia, e a partir daí, minha vida jamais foi a mesma. Sempre fui independente, mas, de repente, passei a depender completamente dos outros. Meu marido e minha filha fizeram tudo o que podiam para me ajudar, mas eu me sentia um peso. O tempo foi passando e a dor emocional se tornou mais intensa que a dor física. Passei a viver de lembranças, de saudades e de arrependimentos. Cada dia se tornava mais difícil que o anterior, e comecei a desejar algo que jamais imaginei querer: morrer. No início, minhas orações eram para pedir cura, alívio. Mas quando os dias viraram semanas, e as semanas se tornaram anos, minha fé foi se enfraquecendo. Será que Deus me ouvia? Será que Ele ainda se importava comigo? Talvez você já tenha se sentido assim, orando sem respostas, esperando um milagre que nunca chega. Já se perguntou por que Deus permite tanto sofrimento? Já sentiu que suas orações não passavam de palavras vazias, voltando para você? Com o tempo, minha oração mudou. Deixei de pedir cura e passei a pedir para partir. Comecei a desejar que minha última noite chegasse logo, que meu coração simplesmente parasse enquanto eu dormia. Mas Deus não me levou. Então, tomei a decisão de controlar a situação. Fiz isso sem que ninguém percebesse. Durante 8 dias, segui meu plano. Meus remédios ficavam ao lado da cama, e todas as noites, quando meu marido e minha filha vinham me dar os comprimidos, eu os colocava na boca e fingia engolir. Quando saíam, os escondia debaixo do colchão. Um comprimido após o outro. Cada noite, sentia que estava mais próxima do meu descanso final. Sei que muitos de vocês que me escutam agora talvez nunca tenham experimentado essa angústia. Mas será que nunca quiseram desaparecer por um tempo? Nunca se sentiram cansados demais para seguir em frente? Já oraram pedindo um alívio que nunca veio? Na 8ª noite, eu já havia acumulado o suficiente. O relógio marcava 3h28 da madrugada quando peguei os comprimidos e segurei-os nas mãos. 16 pequenas pílulas que prometiam acabar com toda a dor. Não hesitei. Engoli todas de uma vez e me deitei, esperando que tudo simplesmente acabasse. O que aconteceu a seguir, eu não vi, mas meu marido viu. Ele me contou mais tarde que, alguns minutos depois, meu corpo começou a se mover involuntariamente. No começo, ele pensou que fosse um espasmo comum, mas então percebeu algo estranho. Meu rosto estava contraído, e um som baixo, como um gemido distante, escapava dos meus lábios. Ele se aproximou e chamou meu nome, mas não houve resposta. Acendeu a luz e foi então que o desespero tomou conta dele. Meus olhos estavam abertos, mas eu não estava ali. Minha boca espumava, e meu corpo convulsionava descontroladamente. Ele gritou meu nome novamente, dessa vez com mais intensidade, mas nada aconteceu. Então, ele pegou o telefone e ligou para minha filha. O relógio marcava 3h41 quando ela atendeu e ouviu apenas o pânico na voz do pai, que gritava dizendo que eu não estava respirando. Ela não pensou 2 vezes, pegou as chaves do carro e saiu a toda velocidade. No caminho, ligou para os serviços de emergência, e em menos de 5 minutos, uma ambulância já estava estacionada em frente à nossa casa.
Os paramédicos correram até o meu quarto. Minha filha entrou no quarto e me encontrou deitada, imóvel. Meus lábios estavam arroxeados, e meu peito não se movia mais. O relógio indicava 3h47 da madrugada, quando os médicos tentaram me reanimar. Começaram com massagens cardíacas, enquanto um deles preparava o desfibrilador. Ordenou que todos se afastassem, e um choque percorreu meu corpo, fazendo-me saltar sobre a cama. Um segundo choque foi dado, seguido de outro, mas nenhuma reação. O tempo parecia desacelerar para todos ao redor, mas para mim, não havia mais tempo. Foi nesse instante que ouvi algo que nunca esquecerei. Uma das médicas olhou para o relógio e declarou: "Ela se foi." Meu coração havia parado. Minha alma se desprendeu do meu corpo. Eu morri. E então, o silêncio tomou conta de tudo. Não era um silêncio pacífico, mas um vazio esmagador, como se tudo ao meu redor tivesse sido arrancado da existência. O tempo parou, o espaço não tinha forma. Eu não via, não ouvia, não sentia, mas sabia que ainda estava ali. Foi quando uma força invisível me puxou, como se algo me agarrasse e me arrastasse para longe. Inicialmente, o movimento foi suave, mas logo se intensificou e se tornou violento. Eu estava sendo tragada para algum lugar desconhecido. A queda foi rápida, intensa, e o que me esperava lá era ainda pior. O ar ao meu redor mudou. Não havia calor, nem frio, apenas uma sensação opressiva, como se eu estivesse sendo engolida por algo denso e sufocante. Foi quando ouvi os primeiros sons. Murmúrios distantes, como se viessem de um lugar muito remoto. Mas logo essas vozes cresceram e se transformaram em gritos. Gritos carregados de desespero. Tentei tampar os ouvidos, mas não tinha ouvidos. Os gritos estavam dentro de mim. Então comecei a ver. Primeiro, sombras, vultos sem rosto, sem identidade, se movendo ao meu redor. Mas à medida que caía, aquelas formas começaram a ganhar contornos. E o que vi fez meu ser inteiro estremecer. Era como se eu estivesse cercada por pessoas, muitas pessoas, e todas eram familiares. A primeira que reconheci foi uma mulher com quem trabalhei anos atrás. Sempre sorridente e de bom coração, mas agora, seu rosto estava contorcido pela dor, sua boca aberta em um grito silencioso, seus olhos fixos em um pavor eterno. Meu coração se apertou. Como ela poderia estar ali? Então vi outro rosto, o de um homem que conheci desde a infância, um vizinho gentil, sempre disposto a ajudar. Mas agora, seu rosto estava tomado por uma angústia indescritível. Meu coração se despedaçou. Eu queria perguntar, queria entender, mas antes que qualquer pensamento tomasse forma, uma voz firme e inquestionável soou: "A porta está se fechando." Essas palavras reverberaram dentro de mim, como um trovão. A escuridão ao meu redor ficou mais densa, e meu coração, se é que eu ainda o tinha, parecia prestes a explodir. Foi então que vi algo que me fez desejar nunca ter chegado ali. Palavras começaram a surgir no meio da escuridão, flutuando ao meu redor. Brilhavam por um breve instante, antes de desaparecerem, deixando apenas um leve arrepio. "Foi apenas um pequeno pecado", dizia a primeira. Meu corpo tremia. "Eu sou uma boa pessoa", apareceu a seguinte. Meu desespero aumentou. As palavras continuaram a surgir, como ecos do que eu mesma havia dito em vida. "Deus entende meus erros. Eu ainda tenho tempo." E então, surgiu a última frase: "O tempo acabou." Foi nesse momento que compreendi. Aqueles que eu via, aquelas sombras gritando, todos haviam acreditado que ainda tinham tempo. Todos acreditaram que poderiam resolver tudo depois, mas o depois nunca chegou, e agora eu estava ali, me perguntando se também seria tarde demais para mim. Um terror indescritível tomou conta de mim, e tentei correr, mas meus pés não tocavam o chão. Quis gritar, mas não havia som. Quando pensei que já nada mais poderia ser feito, algo aconteceu. A luz. Ela surgiu como uma chama forte no meio da escuridão, uma presença tão intensa que parecia que o próprio universo tremia ao seu redor. Naquele momento, soube exatamente quem estava ali. A luz crescia, varrendo a escuridão como um vento impetuoso. Era diferente de tudo que eu já havia visto. Não era apenas uma luz que iluminava, mas algo cheio de vida, força e presença. Ela avançava, imparável, e então as trevas recuaram. Foi nesse instante que meu ser inteiro estremeceu.
porque eu sabia quem estava ali. Não precisei ver um rosto, nem ouvir palavras. Minha alma reconheceu aquela presença antes mesmo que minha mente pudesse compreender. Meus joelhos cederam, não por pressão, mas porque eu não podia continuar de pé diante dele. O peso de sua presença era impossível de descrever. Ele era santo, justo, a própria verdade. Então, sua voz ecoou. As palavras que ele pronunciou foram mais do que sons. Elas revelaram minha própria existência diante dele. E naquele momento, percebi que nada estava oculto de seus olhos. Foi quando tudo ao meu redor se transformou. Não estava mais naquele espaço de luz. Agora, via algo que nunca havia presenciado antes. Minha vida. Mas não era apenas uma lembrança comum. Eu via como Deus via cada instante, cada palavra, cada pensamento. Vi os momentos em que fui generosa, em que fiz o bem sem esperar nada em troca, mas também os momentos em que falhei, em que deixei de fazer o certo, preferindo o silêncio. Vi os instantes em que Deus me chamou e eu ignorei. Cada decisão, por menor que fosse, tinha um peso eterno. De repente, uma nova visão apareceu diante de mim. Vi o mundo, mas não como antes. Vi milhares de pessoas vivendo suas vidas como se o tempo fosse algo infinito, correndo atrás de dinheiro, preocupadas com problemas passageiros, se afastando de Deus sem perceber. E então a voz de Deus ressoou novamente. O tempo está mais curto do que imaginam. As pessoas correm atrás de tudo, menos do que realmente importa. Quando perceberem, será tarde demais. Essas palavras entraram dentro de mim como um trovão. Não eram apenas para mim, mas para todos que ainda estavam vivos. Eu queria perguntar o que deveria fazer, queria entender, mas antes que qualquer palavra saísse de mim, a luz começou a se mover. Algo me puxou, e meu coração se encheu de um desespero impossível de descrever. Eu não queria deixar aquele lugar. Não queria me afastar da luz, mas não tive escolha. Fui afastada, a luz se distanciando de mim, ou talvez eu estivesse sendo arrancada dela. O pavor tomou conta do meu ser. O brilho ao meu redor começou a desaparecer, e então vi algo que me aterrorizou. Um livro se abriu diante de mim. Mas não era um livro comum. Suas páginas pareciam vivas, pulsando, carregando algo muito maior do que palavras. Eu logo percebi o que era: o livro da vida, o livro onde estão registrados os nomes daqueles que pertencem a Deus. Meu coração disparou. As páginas giravam sozinhas, como se um vento invisível as estivesse virando. Cada nome brilhava por um breve momento antes de ser virado. E então, algo terrível aconteceu. Vi nomes desaparecerem. Não estavam sendo apagados de uma vez, mas consumidos lentamente, como se algo estivesse drenando a luz de cada letra até que restasse apenas um vazio, onde antes havia um nome. O pavor tomou conta de mim. Aqueles nomes, que estavam ali, já não estavam mais. O livro parou diante dos meus olhos. Vi meu nome por um segundo e senti um alívio, mas logo percebi que meu nome não brilhava. Ele estava fraco, apagando, desaparecendo. O desespero tomou conta de mim. Tentei falar, tentei entender o que aquilo significava, mas minha voz não existia ali. Foi então que a voz ecoou novamente: a porta está se fechando. As palavras reverberaram como um eco eterno, e a dúvida tomou conta de mim. O que isso significava? Por que meu nome estava sumindo? Por que tantos outros estavam desaparecendo diante dos meus olhos? Foi nesse momento que algo devastador se revelou para minha alma. Nem todos que afirmam conhecer a Deus realmente pertencem a Ele. Nem todos os que vivem em engano terão a chance de abrir os olhos a tempo. O tempo estava se esgotando, e para muitos, ele já havia terminado. Antes que eu pudesse pedir por uma nova oportunidade, antes que qualquer palavra pudesse sair de minha boca, o livro se fechou. O som foi estrondoso, como um trovão, e minha alma se despedaçou. Mas antes que qualquer pensamento se formasse, fui arrancada novamente. A luz ao meu redor desapareceu, e tudo ao meu redor desmoronou. Fui puxada de volta, mas não de forma suave, como se despertasse de um sonho. Foi uma força violenta, como se algo estivesse me tirando daquele lugar e me atirando para trás sem controle. Minha alma parecia ser sugada por um túnel invisível, sendo empurrada contra algo denso, mais sólido do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. E então, a dor voltou. Meu corpo estava ali, mas eu ainda não estava totalmente dentro dele.
Ouvi sons ao meu redor, mas eram distantes, abafados, como se estivessem do outro lado de uma parede espessa. Foi então que percebi algo gelar dentro de mim. Não estava sozinha. Algo estava ali, algo que não pertencia a este mundo. Minha consciência parecia presa entre dois mundos. Foi nesse espaço que senti o ar ao meu redor denso, quase impossível de respirar, e uma presença que me observava. Era fria, pesada, sufocante. O som mais baixo que ouvi foi um sussurro. A voz não vinha de um ponto específico, mas estava em todo o quarto, no teto, nas paredes, no chão. Meu corpo ainda estava imóvel, mas minha alma sentia. Elas estavam ali, furiosas. Sabiam que eu as vi. Sabiam que eu havia retornado. Foi então que senti o primeiro toque, quase imperceptível, como se dedos invisíveis roçassem minha pele. Logo, uma pressão se formou sobre meu peito, como se algo tentasse me prender. Meus olhos estavam fechados, meu corpo imóvel, mas minha mente percebia sombras rastejando pelos cantos. Elas se moviam, inquietas, esperando por algo. Tentei gritar, mas minha boca não se abriu. Tentei me mover, mas algo me segurava. Então outra voz surgiu. Desta vez, não foi um sussurro, mas um rosnado baixo, cheio de raiva. Um som carregado de ódio. Meu coração disparou. Elas não queriam que eu falasse. Não queriam que eu revelasse o que vi. A pressão aumentou, como se mãos invisíveis me segurassem contra a cama. Uma sombra se aproximou ainda mais. Ela se inclinou sobre mim, e o ar ficou mais gelado. A voz soou novamente, dizendo: "Fique em silêncio." Minha alma estava em guerra, como se lutasse para se manter intacta. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Uma luz se acendeu dentro de mim. Não era uma luz externa, mas uma chama invisível que cresceu rapidamente, espalhando-se como um incêndio, expulsando toda a pressão que tentava me esmagar. As sombras recuaram, como se algo muito maior tivesse sido despertado. Então, como um sopro varrendo tudo ao redor, elas desapareceram. Meus olhos se abriram. A claridade do hospital me cegou por um momento, como se minha alma ainda estivesse presa entre dois mundos. Meus pulmões, sedentos de ar, começaram a se encher com desespero, como se estivessem recordando uma função há muito esquecida. Eu voltei, mas não era mais a mesma. Uma presença ao meu lado me fez sentir que algo havia mudado. Quando meus olhos finalmente se ajustaram à luz, soube que algo profundo e irreversível havia acontecido. Vi minha filha à minha frente, os olhos cheios de lágrimas. Ela perguntava, entre soluços: "Mamãe, você está me ouvindo?" Sua voz transbordava um misto de alívio e incredulidade. Eu queria responder, queria dizer que sim, que eu estava ali, que algo impossível de descrever havia acontecido. Mas as palavras não vieram, pois minha alma ainda estava processando tudo o que havia vivido. Eu morri, eu vi o outro lado, ouvi a voz de Deus. E agora, eu estava de volta. Mas por quê? Então, minha filha apertou minha mão com mais força. Ela parecia tomar coragem para dizer algo importante. "Mamãe, tem algo que preciso te contar." Ela respirou fundo, como se lutasse contra as lágrimas. "Eu estou grávida." O tempo parou. Minha mente tentava entender aquelas palavras, tentando processar a realidade. 4 meses, mamãe. Eu descobri, mas ainda não consegui te contar. As lágrimas invadiram meus olhos. Eu acreditava que minha história havia chegado ao fim, mas, na verdade, Deus estava escrevendo um novo começo. O peso de tudo que vivi, de tudo que havia acontecido, caiu sobre mim de uma só vez. Eu morri achando que não havia mais razão para continuar. Mas Deus me trouxe de volta para me mostrar que Ele nunca abandona a obra que começou. E havia mais. Naquela mesma tarde, um médico entrou no quarto, com uma prancheta nas mãos. Seus olhos se moviam entre os papéis e me observavam, como se estivesse tentando entender algo que não se encaixava. "Fizemos novos exames e avaliamos sua condição", ele disse. Meu coração disparou ao ouvir aquelas palavras. Algo nelas me fazia acreditar que havia algo mais. E então ele falou: "Acho que podemos te fazer andar novamente." Por um instante, tudo ao meu redor desapareceu. Os anos de dor, os dias de desespero, a angústia de depender de outros para tudo. Agora, Deus me estava dando uma segunda chance.
Foi ali que compreendi. A porta que se fechou para mim naquela noite, Deus decidiu abri-la novamente. Eu pensava que Ele não me ouvia, mas Ele sempre me ouviu. Eu sentia que estava sozinha, mas Ele sempre esteve comigo. Achei que não havia mais propósito para minha vida, mas Deus já havia preparado algo maior do que eu podia imaginar. Se hoje você ainda tem dúvidas de que Deus escuta os clamores dos seus filhos, lembre-se disso. Ele nunca se atrasa, nunca esquece, e jamais abandona aqueles que nele confiam. Se esta história chegou até você, é porque Deus ainda te dá tempo. Mas até quando? E se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém. Alguém precisa ouvir isso hoje.